Oi, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo do Cantinho da Menê com o roteiro Teens. Eu sou a Emily, roda a vinheta! Você sabe quando as pessoas chegam pra você e te perguntam o que você quer ser quando crescer? Eu, pessoalmente, ainda não sei exatamente o que responder nessas horas. Eu já passei pelas fases em que eu queria ser policial ou veterinária, acho que toda menina tem essa fase, médica, professora, escritora e várias outras coisas. Hoje, eu não consigo me decidir muito bem no que eu quero ser quando crescer, mas eu sei que é uma decisão muito importante e que uma hora ou outra eu vou ter que decidir. A lição dessa semana vai falar um pouquinho sobre esse assunto de trabalho. Mas o que o nosso trabalho, nosso futuro, nossa carreira tem a ver com a Bíblia e com o plano de Deus para nossa vida? Bom, a lição da semana tem um título bem assim, Mais que um trabalho. E o verso para memorizar está em 1 Timóteo 6,10 e diz assim: Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Um texto um pouquinho diferente e às vezes você pensa assim, nossa, que medo, o dinheiro é a raiz de todos os males, quer dizer que eu não posso trabalhar? Quer dizer que é pecado ser rico? É isso que nós estudamos um pouquinho na lição da semana. Vem comigo! Deus criou a cada um de nós com diferentes dons e talentos. E Ele criou a gente desse jeito para que cada um de nós pudéssemos seguir uma área diferente quando crescêssemos e quando quiséssemos seguir com uma carreira. Ele criou a cada um de nós com potenciais incríveis e para que pudéssemos usar a nossa vida, as nossas influências, o nosso dinheiro e o nosso trabalho para servir na obra de Deus. Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia, se não o maior, confeccionava tendas para sustento próprio. Ele sempre viu o trabalho como uma forma de poder exercitar o nosso próprio caráter e assim mostrar para as pessoas quem realmente servimos, a Jesus. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele abordou esse assunto sobre o trabalho e sobre ser produtivo e usufruir desse trabalho honesto. Nessa carta, ele falou sobre como a gente deve usar o nosso trabalho próprio para se sustentar e para que não precisássemos ficar dependendo das outras pessoas ou ser um peso na comunidade, principalmente na igreja. É importante que nós possamos enxergar o trabalho como algo proveitoso, um privilégio e uma oportunidade para testemunharmos e para desenvolver o nosso caráter. Porém, por mais que esse seja o jeito que Deus instituiu o trabalho na vida do ser humano, muitas pessoas apenas veem o trabalho como uma forma de ganhar dinheiro. E ganhar muito dinheiro. E às vezes, mesmo pessoas da igreja se esquecem do próprio propósito de servir e levar o evangelho para ganhar mais e mais dinheiro, como se fosse a única coisa que importasse no mundo. O dinheiro é uma ferramenta e viver nesse mundo sem não dá. Mas se você acabar se levando por esse amor ao dinheiro, você pode estar se arriscando com todos os males. Em suas cartas, Paulo mostrava a diferença entre possuir dinheiro, que é uma bênção de Deus e fruto do nosso trabalho honesto, e amar as riquezas deste mundo. E ele mostra o quanto essas coisas são prejudiciais. Na Bíblia, Jesus mesmo fala: Não podeis amar a Deus e as riquezas. Mateus 6:24. Não podemos simplesmente servir a dois senhores. E como a Bíblia mesma nos fala, o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, é uma coisa que apenas nos leva à destruição. É pelo amor ao dinheiro que muitas pessoas se distanciam de Jesus e muitas pessoas acabam virando até criminosos, porque elas não conseguem se ver sem parar de ganhar mais e mais e mais dinheiro. Tem uma frase de Horace Greeley e ele diz bem assim: O dia mais escuro na carreira de um homem é o dia em que ele imagina que existe uma forma mais fácil de ganhar $1 em vez de adquiri-lo honestamente. Vamos falar um pouco sobre a vida de um personagem que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Por acaso você já ouviu falar em Albert Einstein? Bom,
Albert Einstein nasceu na Alemanha em 1879. Desde pequeno, os seus pais colocaram ele na educação para que ele aprendesse, como a escola hoje em dia. Ele não era um gênio naquela época, ou se fosse, pelo menos não era visto assim. Ele ia para a escola normal, como todas as outras crianças, e não era nem um pouquinho conhecido como ele é hoje. Em 1901, depois de receber o diploma em Zurique, ele estava pronto para começar a sua carreira como professor de matemática, mas ninguém queria contratá-lo. Porém, a vida dele não podia ficar parada daquele jeito, ele não podia simplesmente esperar que o dinheiro caísse do céu e ele pudesse viver daquela forma. Naquele ano, ele finalmente conseguiu a cidadania suíça e foi trabalhar como um assistente técnico no escritório de registros de patentes da Suíça. Não era o que ele queria ser, mas era o que tinha, era o plano B da sua carreira. Por mais que aquilo não fosse o que ele queria fazer na época, ele usava o seu tempo livre para fazer as experiências e aprender mais sobre as coisas que ele gostava. Naquele tempo, ele produziu a maior parte de seu estudo mais extraordinário. E nessa ocasião, ele esboçou 3 experiências e as enviou para o jornal Annalen der Physik para serem publicadas quando tivesse espaço. Eles acharam aqueles experimentos tão impressionantes que eles publicaram os 3 no mesmo artigo. E foi a partir de aí que Albert Einstein começou a ser conhecido e começou a ficar mais famoso. Depois daquilo, ele foi chamado por muitas universidades extremamente influentes e passou a ser o tão sonhado professor de matemática que ele tanto queria ser. Depois daquilo, ele ficou super conhecido. E hoje, se você falar sobre Albert Einstein, você já associa ele com várias descobertas no mundo da ciência e principalmente da física. E hoje ele é conhecido mundialmente, enquanto na época que ele trabalhava como assistente, ele não era nada. Mas Deus tinha um plano especial na vida de Albert Einstein. Por mais que o primeiro trabalho de Albert Einstein fosse mais um plano B do que o que ele realmente queria ser, Deus tinha um plano especial na vida dele. E aquele tempo que ele ficou trabalhando naquele lugar que não era o sonho da vida dele, ele teve tempo suficiente para pensar em todas aquelas ideias mirabolantes que ele concluiu depois. Hoje, Deus também tem um plano para mim, para você e para nossa carreira. Quais sinais Deus dá na sua vida que mostrem que Ele quer te levar por um caminho que você ainda não conhece? O que você acha de deixar Ele tomar esse cuidado e tomar esse leme da tua vida e te levar para os lugares que Ele deseja que você vá? De acordo com o Matthew Henry Bible Commentary, as pessoas de Tessalônica não entenderam muito bem a carta de Paulo. Quando Paulo falou que Jesus estava prestes a voltar, elas simplesmente resolveram que elas não precisavam mais trabalhar, ficariam de braços cruzados esperando Jesus voltar nas nuvens. Elas não precisavam mais trabalhar. Foi aí que Paulo falou que não, elas precisavam trabalhar sim, porque além de se tornarem uma distração para as outras pessoas, ficarem no pé das outras como um peso, porque os outros irmãos começaram a ter que sustentá-las, elas também começaram a fofocar e causar problemas na igreja. De acordo com Paulo, quem não trabalha, não come. Ele deixou bem claro de que as pessoas deveriam continuar o seu ciclo normal de vida, trabalhando e se esforçando pela causa de Deus. A vida do cristão não é uma vida de reclusão, mas uma vida produtiva, que obedece às orientações de Deus para seus filhos. Timóteo não era um dos apóstolos mais influentes da época. Porém, em suas cartas a Timóteo, Paulo já o advertia sobre o perigo do amor ao dinheiro, já que o trabalho que Timóteo fazia nas igrejas não era remunerado, e ele estava sempre à procura de um trabalho para conseguir se manter. Paulo dizia que ele devia prestar atenção, que a obra que Deus havia colocado para ele fazer era uma obra para levar outras pessoas aos pés de Jesus. E por mais que fosse certo ele buscar um trabalho para conseguir se manter e não ser um peso para as outras pessoas, ele deveria tomar cuidado com a ambiciosidade pelo amor e o amor ao dinheiro, querer conseguir cada vez mais dinheiro e essas coisas. Timóteo também deveria pregar para as pessoas ricas e influentes da igreja. Ele precisava adverti-las sobre o que Deus pensa das pessoas ricas e das pessoas pobres.
As pessoas ricas deveriam ajudar os seus irmãos pobres e que Deus não vê as pessoas de maneira diferente só por causa do tanto de dinheiro que elas têm. E sim, que Deus vê todas as pessoas de maneira iguais, sejam elas ricas, pobres, de diferentes nacionalidades ou qualquer coisa do tipo. O trabalho árduo e honesto não tem nada a ver com o status social, mas com o seu caráter, que deve espelhar nossa conversão. Para terminar, tem um texto de Ellen White que eu gostaria de compartilhar com você. O trabalho é uma bênção, não uma maldição. A inatividade entristece o Espírito de Deus. Uma piscina com água parada é prejudicial, mas um riacho em que flui águas puras espalha saúde e alegria sobre a terra. Milhares de pessoas vivem apenas para gastar os benefícios que Deus lhes concede. Elas se esquecem de que devem ser produtoras assim como consumidoras. Os Embaixadores, página 166. Hoje, enquanto pensamos sobre quais carreiras queremos desempenhar no futuro, nós devemos pedir a ajuda de Deus para que Ele possa guiar os nossos planos. Deus deve estar conosco em todas as vezes que formos fazer planos para o futuro, e Ele nos dará uma chance de ter uma carreira recompensadora, honesta, produtiva e que leve a sua mensagem para outras pessoas. Estamos aqui para sermos produtivos, ajudarmos outras pessoas e mostrarmos ao mundo como é viver de acordo com a vontade de Deus. Hoje, peça ao Senhor que Ele o ajude a levar a sua mensagem para outras pessoas, enquanto desempenha um trabalho honesto, produtivo e que possa desenvolver o seu caráter para o bem. Tenha cuidado para não cair nessa armadilha do amor ao dinheiro, o início e a raiz de todos os males. Devemos confiar que Deus, em sua grandiosidade e em seu conhecimento, sabe de todas as nossas necessidades e irá provê-las de acordo com a sua vontade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Não se esqueça também de voltar aqui na próxima semana para o estudo da semana que vem. Um beijo e te vejo lá!